Amigos da internet, você que acompanha a programação do Correio do Mate, tanto no Jornal Impresso como pelo Facebook, estamos na Câmara Municipal de Vereadores de Doutor Ricardo para falar com a presidente Veridiana Alba. Veridiana, em seu primeiro mandato como vereador em Doutor Ricardo, como está sendo essa experiência e qual é a tua visão hoje da política, você que estava fora e agora está dentro? Bom, quero cumprimentar o Daniel, todos, o pessoal do Correio do Mate, os internautas e a comunidade ricardense. Então, esse primeiro ano, sou nova na política, então esse ano como presidente da Câmara foi de muita novidade, já contar de todo o mandato, né? Que quando a gente está fora, eu não participava da política quando eu estava fora, nem em sessão da Câmara eu ia, né? Eu fui 2 sessões da Câmara antes de 2016, que foi quando eu entrei, quando eu resolvi ser candidata. Eu criticava muito, né? Então, eu recebi o convite do PDT na época para filiação, depois para concorrer, e acabei aceitando, afinal, já que eu critico tanto, né? Vou colocar meu nome lá, vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Então, concorri, tive a felicidade de me eleger. Desde lá, foram muitas frustrações e momentos bons, né? Me elegi presidente da Câmara, com um pouco surpreendente, né? Afinal, a gente é minoria, mas acredito que isso foi trabalhado e foi construído a partir do que eu sou, dos meus princípios, do nosso jeito de trabalhar, que é a nossa Câmara, a gente trabalha com bastante harmonia, a gente discute os projetos, tudo, mas a gente não tem essas intrigas, portanto, de partido, muita briga. E a gente fica muito feliz quando a gente consegue contribuir para a comunidade, quando as pessoas nos procuram, quando a gente consegue aprovar um projeto onde a gente beneficia as pessoas. Porém, a gente fica muito frustrado, muitas vezes, com situações, por exemplo, a RS 332, no que o Correio do Mate tem também acompanhado, na qual eu faço parte da comissão, e vem de anos esses problemas e a gente não consegue uma solução definitiva. Então, lá, antes de ser vereador, eu criticava, por que o vereador, por que o prefeito não tapa o buraco, não faz a roçada? E hoje, estando aqui, eu também não consigo uma solução. Então, são momentos que frustram muito a gente, porque não é competência do município, é do Estado, mas aí a gente fica de mãos atadas, não consegue contribuir para resolver. Vere, tu falaste que em todo esse tempo tu veio 2 vezes apenas na Câmara antes de ser vereadora. O que é necessário para estimular o jovem a participar das sessões, a acompanhar e criar esse prazer pela política, porque afinal de contas é a partir dela que nós vamos transformar a sociedade. A política, embora todos os escândalos de corrupção, embora tudo o que a gente vê de negativo na TV, no jornal, ela é importante, ela faz parte do nosso dia a dia. Para estimular, então, o que a gente tem? A gente tem, para tentar informar, então, quem não participa, a gente tem o jornal, que sai, que é trabalhado na Câmara, a rádio, que transmite, depois das sessões, uma explicação, um resumão do que é a sessão. E quando eu entrei, no início de 2019, um dos meus desejos, um dos meus projetos era a gente fazer a transmissão ao vivo das sessões, via o site ou via rede social. E que é uma das minhas frustrações também, porque eu achei que a ideia era boa, a comunidade ia aprovar, porém eu tive alguns colegas que não gostaram tanto da ideia, né? Então foi um pouco uma frustração, e aí a gente está mais aqui no rádio, no jornal e aqui presente. Então às vezes a gente convida, fulano, vem para a sessão, a gente tem sessão na segunda, 19 horas, vem participar. E o pessoal não vem, porque um tem aula, um tem outro compromisso, mas todo mundo, embora fale que não gosta de política, todo mundo quer saber como foi a sessão, como é que foi a votação de tal projeto. Até porque quando tem algum projeto, tem alguns mais técnicos, como dotações, né, transferir orçamentos e tal, então a gente não é mais básico da Câmara. Mas quando tem algum projeto
que envolve já a comunidade, a gente busca conversar, né? Porque a minha ideia é uma, daqui a pouco a comunidade tal que vai ser beneficiada com isso pensa diferente, né? Talvez eu sou contra, a população é a favor, então a gente tem que buscar votar conforme o que a comunidade é o desejo dela. E não sei o que a gente tem que fazer. Eu acho que é até uma pergunta para deixar no ar. O que podemos fazer para que o jovem, e não só o jovem, também toda a comunidade, não só a ricardense, mas como a da região, o que tem que fazer para trazer o pessoal para a Câmara para assistir às sessões? Eu acho que é um desafio também, que daí, a partir das respostas, a gente pode tentar buscar ajeitar para a gente conseguir. Tanto o político como a política, nos últimos tempos, sofreu muitos desgastes a partir das operações Lava Jato, escândalos de corrupção, dentre outras coisas. Te pergunto, Veri, quem é esse novo político que a sociedade quer? Que valores, que forma é que esse cidadão exige do tal novo político? No teu ponto de vista, que comportamento esse político deve ter para voltar a ter a credibilidade da sociedade? A nova política e a velha política, como se fala bastante, eu vou usar o que o prefeito de Dois Lajados, o Thiago, usou também já numa entrevista, que existe a boa e a má política, e é realmente o que a gente pode trabalhar. Talvez porque o cidadão já é velho, o político já é velho de idade, não significa que a política dele seja velha, né? Então, a velha política, ou a má política, que a gente vai usar então boa e má, a má é a pessoa que quer trabalhar para ter benefícios próprios ou para um pequeno grupo, né? Para uma empresa ou enfim. E a boa política é quem precisa de um partido para se eleger, né? E quem depois disso, vamos dizer assim, esquece o partido e trabalha para a comunidade. Tem que ser, muitas vezes a gente sofre bastante porque a gente quer levar nossas ideias, a gente quer não favorecer tanto o partido ou olhar essas situações. Então, o bom político é a pessoa que trabalha para a comunidade, não para o bem próprio, né? Tem que ouvir o que a comunidade deseja, o que a comunidade precisa. Às vezes é diferente do nosso ponto de vista, mas trabalhar, afinal a gente foi eleito por um grupo, que não são todas as ideias iguais das nossas, mas a gente tem que representar essa sociedade. O eleitor, muitas vezes, ele precisa buscar essa consciência da importância do voto. Na época eleitoral, ele trata o voto, muitas vezes, como uma ferramenta de negócio. É o legítimo toma lá, dá cá. Que recado tu dá para esse eleitor que também precisa mudar o seu nível de consciência e saber valorizar a importância do voto no dia das eleições? Isso é uma reclamação que a gente tem. Que todo político é igual, que o fulano não está administrando bem, mas quando eu votei, como é que eu votei? Concorri, era ainda, sou nova nesse meio político e eu me surpreendi com a tamanha com o tamanho das coisas que as pessoas pedem em troca, né? Uma frasezinha que eu digo muito que eu ouvi na campanha foi: se tu me ajuda, eu te ajudo. Então não adianta, a partir do momento que alguém está querendo se beneficiar por causa do voto, também não vai esperar muito depois da administração, seja a nível municipal, a governo do estado ou até federal, né? Para a gente mudar, a gente está toda a profissão existe laranjas podres, né? Na política, como a gente falava antes, eu acho que é a que mais se concentra realmente. Então, o eleitor tem que ter consciência do voto, né? O que eu quero, né? Esse candidato, ele me representa ou não me representa? Como é que em municípios pequenos como o nosso, a gente pode ver também qual é o caráter dessa pessoa. Então tem que pensar muito bem. 2020 está ali, a gente tem eleições de novo. Em quem a gente vai votar vai refletir
no que a gente vai ter nos serviços da gente depois, nos serviços dos nossos filhos e das pessoas que virão, porque existem coisas, existem dívidas, financiamentos, coisas que talvez o prefeito faça ou a Câmara aprove, que vai vir por gerações. Então, tem que pensar muito bem o que a gente quer. O vereador que gasta muito para se eleger, Veridiana, muitas vezes também ele passa a não ter a obrigatoriedade de dar o seu melhor na Câmara de Vereadores. Você não acha também que as eleições precisam mudar essa questão financeira, principalmente centros menores, onde você fala que não tem muito dinheiro, não adianta entrar. Como é que tu vê essa questão do dinheiro nas eleições em pequenos municípios? Olha, eu gastei só para o meu santinho, para o meu combustível, me elegi. Tem candidato que gasta bastante, não se elege. Tem candidato que gasta bastante e se elege. Então, isso depende, vamos dizer assim, do eleitorado, né? Aonde essa pessoa vai buscar os votos, né? Qual é a proposta de trabalho que esse candidato tem? Então, às vezes influi o dinheiro, mas só que a gente tem que partir. Isso é uma via de mão dupla, porque tem o eleitor que pede, tem o candidato que dá. Então tem que o eleitor se conscientizar de que não é assim que funciona para votar. Alguns dizem até, não, mas tem que pedir porque depois eles vão ganhar o salário lá de vereador e nós não vamos ganhar nada. Mas, é claro que em alguns municípios o salário de vereador é bastante, é elevado. O nosso município não é tanto, mas o vereador tem despesas, porque ele tem que se deslocar para a Câmara, ele tem alguma reunião, ele tem que participar de eventos, ele tem que tirar um tempo para estudar. Tem um projeto aqui, não é só ler o projeto, eu tenho que ler, pesquisar as leis que vão me autorizar a votar ou reprovar esse projeto. Então, tem vereador que, claro, que não trabalha depois, mas tem vereador que se esforça. Então, ele vai ter um salário que é merecido diante do trabalho que ele vai desenvolver. Só que tem que pensar muito bem, como é que tu vai querer cobrar depois de um vereador que tu recebeu para votar ou de um prefeito, né? Se a gente quer mudança, a gente tem que começar a partir da gente. Eu acho que não só na política, vou no mercado, recebo um troco errado. Então é minha função corrigir, devolver se eu recebi a mais, né? Começa daí. Eu acho que começando aí a gente vai mudando as ações para melhorar na política. Acredito que estamos num caminho melhor já. O pessoal tem já votado em forma de protesto, né, nas últimas eleições presidenciais. Acredito que está começando a mudar um pouco a visão. O pessoal mais jovem já tem uma visão bem diferente. Isso eu já pude ver desde a campanha. Quem, vamos dizer assim, pedia algum favor, alguma coisa em troca, é o pessoal já mais de idade. Então, eu acredito que com o tempo vai melhorar. Quem está de fora é fácil criticar, né? Vem, dá a cara para bater como eu fiz, né? Acredito que fiz ações boas, partido político, algum que tenha afinidade, né? Que a gente precisa disso para concorrer. E venha expor as ideias, né? Que não adianta só criticar. Não é fácil, né? É um caminho um pouco árduo, um pouco desgastante, mas tem suas frustrações, mas tem suas alegrias. Muito aprendizado, eu tive muito aprendizado desde a época de campanha, do chegar na casa, de conversar, de trocar ideias com as pessoas, até o dia de hoje. Foram experiências muito boas, mudei muito o meu jeito de pensar, de antes de vereadora para o depois. Às vezes, quando a gente está de fora, a gente vê de uma forma que acho que é fácil resolver e não é tanto. E deixar, então, um abraço para a comunidade ricardense. Obrigado aí a presidente do Legislativo, Dr. Ricardo, Veridiana Alba, e para vocês até a próxima.